Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda continuando então com toda essa alegria no coração. Quem ama Jesus Cristo, diga eu. Não nos esqueçamos também, nesse início de Santa Missa, de rezarmos pelos nossos padres, pelos nossos seminaristas, que tanto fazem a gente se encontrar cada vez mais com Jesus, não é isso? Então, eu dou as minhas boas-vindas a todas e a todos que estão aqui na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, para juntos iniciarmos essa Santa Missa do terceiro domingo do tempo comum, Ano Santo, domingo da Palavra de Deus. Bom dia também para você que nos acompanha pela Web TV Redentor, que está acompanhando todo esse momento, e a partir de agora vai estar juntinho com a gente pela internet, pelo celular, de qualquer lugar deste Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Neste dia festivo em que convocados pelo Senhor, nos reunimos em assembleia, somos convidados a celebrar de forma mais efusiva a palavra de Deus, como bem nos recomendou o Papa Francisco quando instituiu para toda a igreja o Domingo da Palavra de Deus, cujo tema neste ano santo é Espero em Tua Palavra. Como peregrinos de esperança e atentos a esta presença do Senhor que fala conosco, inclinemos nossos ouvidos para escutá-lo e dialoguemos com ele. E para presidir esta Santa Missa, vamos acolher com o amor de Cristo, Dom Orani João Cardeal Tempesta, arcebispo de nossa arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Canto de entrada. Faz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje temos o Domingo da Palavra. Sexto Domingo da Palavra, justamente que foi criado pelo Papa Francisco, para que nós, no início do ano, pudéssemos valorizar cada vez mais a Palavra do Senhor e que nós, ao mesmo tempo, pudéssemos nortear nossa vida, deixando a Palavra de Deus entrar e conduzir a nossa existência. Hoje, aqui em nossa catedral, aproveitando o Domingo da Palavra, o sexto Domingo da Palavra, nós temos a peregrinação de vários grupos que hoje vêm para o Jubileu de 2025 como peregrinos de esperança. Os catequistas que estão aqui presentes, nosso abraço. Tivemos já o Ministério de Catequista, terá uma nova que hoje também receberá esse ministério. E ao final da missa também a entrega do diretório da catequese de nossa arquidiocese para os representantes dos catequistas. Também nós temos hoje a peregrinação da Pastoral da Comunicação, todos os agentes da comunicação da arquidiocese. Tivemos esse dia 24, o Papa que entregou o texto para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, sobre a questão da comunicar com paciência, com tranquilidade, a esperança. Temos o encontro com os círculos bíblicos, tem sido a nossa ênfase de poder multiplicá-los na nossa arquidiocese, em torno da Palavra de Deus, semeada em todos os cantos, e também a animação bíblica da pastoral, Palavra de Deus que vai conduzindo todo o nosso trabalho pastoral. Saudar a todos que estão aqui presentes, aqueles que vieram me participar dessa missa em nossa Catedral Metropolitana, e aqueles que nos veem e ouvem pela Web TV Redentor, Rádio Catedral e também nossas mídias digitais. Minha saudação a Dom Catelã, nosso bispo que já falou com vocês, deu já a catequese dessa manhã e que acompanha também vários trabalhos pastorais em nossa arquidiocese, entre os quais também dos catequistas. Saudação ao Cônego Cláudio, que nos acolhe aqui em nossa arquidiocese, aqui em nossa catedral, ao Padre Bruno, que é da Pastoral da Comunicação, o Padre Alexandro, também dos catequistas, ou seja, nós sabemos da iniciação à vida cristã, que está sob seus cuidados, os diáconos aqui presentes, e a vocês todos, irmãos e irmãs, que vieram para a celebração de perto e de longe. Temos hoje muitos turistas também que vieram, que estão aqui no Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos para a celebração dessa Eucaristia, desse terceiro domingo do tempo comum, em que nós queremos cada vez mais valorizar a Palavra de Deus em nossa vida, em nossa caminhada enquanto cristãos, enquanto igreja. O ano do jubileu, que nós hoje começamos a viver no final do ano passado, também concede indulgência plenária àqueles que estão disponíveis para confissão, comunhão, oração pelo Santo Padre e fazem peregrinação até essa igreja jubilar, que é a nossa Catedral Metropolitana. E estamos também caminhando no segundo sínodo arquidiocesano, com o tema das missões, para que tomemos consciência da nossa missão permanente. Somos missionários permanentemente, somos chamados a anunciar com alegria a esperança cristã, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, congregando todos vocês, que aqui se reúnem, aqueles que também nos veem, ouvem o acesso de longe, iniciamos nossa celebração eucarística com o nosso ato penitencial. Irmãos e irmãs, conheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Song
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Todos podem sentar-se, a Santa Missa segue para a liturgia da palavra.
com os olhos fixos e ouvidos atentos, dialoguemos com o Senhor nesta liturgia da palavra. Observemos os sinais que a acompanham e vejamos como a Eucaristia, a Escritura Sagrada, proclamada no culto, se torna tão viva, atual e salvífica para aqueles que a escutam. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdra apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdra fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdra, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdra bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comeis carnes gordas, tomai bebidas doces e repartis com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor
agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenham muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo fosse todo ouvido, onde estaria o corpo? O olfato. De fato, Deus dispôs os membros, e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos os menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra. E os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. O que nós consideramos decente, não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo. E assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para as obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toda a Assembleia de pé para juntos aclamarmos ao Santo Evangelho.
cativeiro, libertação vou proclamar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queira apresentar-se aquela que será instituída no Ministério de Catequistas, Maria Carolina Maciel Oliveira Suliano. Eis-me aqui.
Caríssimos irmãos e irmãs, domingo da palavra, sexto domingo da palavra, eis a palavra. Papa Francisco, há 6 anos, criou esse dia ao iniciar o ano litúrgico e também no civil e também o tempo durante o ano. Nós no Brasil já temos o costume de ter no mês de setembro o mês da Bíblia, com o dia da Bíblia também, no último domingo de setembro, próximo à festa de São Jerônimo. Creio que isso acrescenta. Nós temos o mês da Bíblia é nacional, o domingo da palavra é mundial. Dessa forma se acrescenta para nós mais uma oportunidade de iniciar esse tempo comum durante o ano com o domingo da palavra. E nós hoje começamos justamente com o evangelista que vai nos acompanhar nesse ano C, São Lucas. Nós, durante os últimos domingos, tínhamos mais São João, tudo mais, mas nesse ano C que ora vivemos, seremos acompanhados aos domingos por São Lucas, como acabamos de ouvir agora, que depois de pesquisar, de procurar conhecer, dizer que não são simplesmente situações que ouviu dizer, mas pesquisou para poder colocar por escrito o grande evento da humanidade, a presença do Filho de Deus, do Verbo Eterno, no meio da humanidade. Portanto, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nesse domingo da palavra, o sexto domingo da palavra, nesse ano do jubileu, nesse tempo também do nosso sínodo arquidiocesano, é uma oportunidade de nos reunirmos aqui, tantas pessoas e tantos grupos diferentes, para que nós possamos ainda mais valorizar a palavra de Deus em nossa vida e colocá-la em prática nessa nossa cidade, em nossa arquidiocese, espaços sinodados. Acabamos agora de acolher mais uma catequista, porque será instituída no Ministério de Catequista, completando-se as 80 que foram justamente aprovadas, né, que as outras 79 já receberam o ministério, e agora mais uma que completa justamente aquelas e aqueles que foram preparados para esse ministério. Nós bendizemos a Deus por todos vocês que aqui estão presentes e que, através da animação bíblica da pastoral, tudo que nós fazemos, que nós lutamos, que nós proclamamos em todo o trabalho da igreja, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus que vai sendo a norteadora da nossa vida, do nosso dia e dos nossos trabalhos também, de tal maneira que todos os nossos planos de pastoral, todas as nossas organizações dependem justamente da palavra de Deus, que vai nos iluminando e vai iluminando o nosso coração e penetrando o nosso coração, nossa vida, como uma espada de 2 gumes. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma alegria podermos encontrar com todos vocês que vêm para celebrar o jubileu, para fazer a peregrinação, como peregrinos de esperança em nossa Catedral Metropolitana, dentro desse tempo, agora que nos é dado receber a indulgência, e cada um dos que estão aqui, dentro daquelas disposições que já conhecem, peregrinação, confissão, comunhão e oração pelo Santo Padre, e a intenção de receber as indulgências, recebem hoje indulgências desse ano santo, desse ano jubilar. A segunda leitura que nós ouvimos nos fala da diversidade de ministérios, de dons, de serviços, e que, no entanto, nós somos unidos. E é uma ocasião propícia de que nós aqui, dentro dessa diversidade de ministérios que hoje se reúnem aqui, e podemos contemplar tantos outros também que existem na igreja, em nossa arquidiocese, sabemos que é o mesmo Espírito Santo que suscita tudo em todos, e que nós somos chamados a ser esse corpo místico de Cristo, onde a totalidade do corpo de Cristo somos todos nós juntos com a cabeça que é Cristo, e que nós somos membros enquanto cada um tem o seu ministério, o seu serviço, o seu dom à comunidade. Essa consciência de que nós fazemos parte de um todo e nós somos o todo com Cristo como cabeça, mas ao mesmo tempo que nós fazemos a nossa parte. Temos aqui os catequistas, temos a pastoral da comunicação, temos aqui os círculos bíblicos, temos a animação bíblica da pastoral,
enfim, tantos aspectos que existem, que junto com os demais que existem na Arquidiocese, é muito bom colocar isso como uma palavra de Deus que nos ilumina. Nós somos chamados a dar testemunho nessa diversidade bonita de tantos serviços, ministérios que nós temos. Nós formamos um só corpo, com Cristo cabeça, para ser sinal e presença dele na sociedade. Espero que esse ano santo, ano jubilar, nos ajude ainda muito mais a vermos essa comunhão e essa nossa unidade em nossa vida, em nossa caminhada. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a palavra que nós ouvimos hoje, nós vemos também a importância da proclamação da palavra de Deus, como na leitura primeira, manhã toda ouvindo a palavra de Deus e o coração cheio de alegria e de exultação de ouvi-la. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, tanto na catequese, como na comunicação, na animação bíblica da pastoral, como também nos círculos bíblicos, como também nossas celebrações, nossas liturgias, em todas as nossas reuniões, é a palavra de Deus que vai sempre alimentando a nossa vida, alimentando nossos corações. Estão aqui os círculos bíblicos, representantes dos círculos bíblicos, que nós desejamos que nesse ano do jubileu, ano santo, se multipliquem. É uma tradição da Arquidiocese, os círculos bíblicos, ou então grupos de reflexão, ou pequenas comunidades, como chamam em diversos locais da nossa Arquidiocese, mas que uma vez por semana, em alguns locais das casas, 5, 6, 7 casas ali, se reúnem em torno da palavra de Deus, e a Arquidiocese fornece justamente as orientações, com subsídio para isso, para que nós possamos plantar a semente da palavra de Deus em todo o território arquidiocesano, em todo o território da nossa cidade. Nós temos muitos problemas, violência, insatisfações, divisões, não compreensão para com o outro, problemas sociais os mais diversos, e nós vimos nesses dias aí quão difícil é a vida do nosso povo, com as violências que sofre a cada momento, com as inseguranças que tem a cada instante, e sabemos justamente que nós sonhamos e temos esperança, que em Jesus Cristo, nossa esperança, nós possamos contribuir para ser diferente. E a nossa contribuição é semear a palavra de Deus, a tempo e fora do tempo, tanto na liturgia, como também em todos os cantos da nossa arquidiocese, e os círculos bíblicos ou grupos de reflexão, é uma oportunidade de, em cada região, em cada quarteirão, em cada rua, em cada condomínio, em cada prédio, temos ali semanalmente a palavra de Deus sendo semeada, a palavra de Deus sendo refletida, sendo iluminando as pessoas, rezando em torno da palavra de Deus e tirando conclusões concretas da palavra de Deus na vida concreta daquelas pessoas e daquela região também. Por isso, 1 hora, 40 minutos são suficientes para que uma vez por semana nos reunamos e os círculos bíblicos aqui representados para o grupo aqui à minha esquerda possam multiplicar e encher essa minha esquerda toda aqui nas próximas vezes, e mais especial quando nós nos reunimos na Assembleia dos Círculos Bíblicos todos os anos, no dia 7 de setembro, ou uma data próxima desse dia, para que nós sejamos cada vez mais aqueles que se empenham e vê que nós necessitamos que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, seja semeada cada vez mais no coração dos fiéis, do nosso povo, e ali onde se reúne, vão encontrar pessoas das diversas ideias, ideologias, situações, nem sempre católicas, nem sempre frequentadores de igreja, mas que a palavra de Deus vai iluminando e vai conduzindo as pessoas. E meus irmãos e irmãs, de tudo isso para que nós possamos apresentar aquele que Lucas, depois de pesquisar, fala que na sinagoga de Nazaré, apresenta-se ao mundo, lendo Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu e me enviou para evangelizar os pobres, curar os corações feridos, para anunciar o ano da graça do Senhor, estamos no ano do jubileu, enfim, aquele que veio trazer vida, esperança, salvação a todos, Jesus Cristo. E ele vai sua primeira homilia: isso hoje se cumpriu diante de vós. Ou seja, as promessas que em Isaías aparecem, Jesus se cumprem, em Jesus Cristo se cumpre aquele que veio trazer essa vida. E nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados por primeiro a ser aqueles que acolhem essa boa notícia. Todos nós, todas as pastorais, movimentos, grupos, serviços,
cada um de nós, de nossa igreja, somos acolher aquele que veio trazer a consolação e a cura e a salvação para cada um de nós. E ao mesmo tempo poder, através do testemunho da vida, anunciar, aí estão as missões, anunciar às pessoas essa boa notícia, de como aqueles que procuram a vida, querem ser felizes, querem encontrar caminhos para a sua vida, nós sabemos que o caminho é Jesus Cristo. Nele se cumprem as profecias do Antigo Testamento, nele acontecem as maravilhas. Que se fala isso na catequese, no círculo bíblico, na pastoral da comunicação, na animação bíblica toda pastoral, enfim, tudo aquilo, meus irmãos e irmãs, que faz parte da nossa vida, tem como centro Jesus Cristo, em quem se cumprem as promessas do Antigo Testamento, as promessas do Pai, e que nós possamos cada vez mais, como esse corpo de Cristo, que vive na sociedade, no mundo de hoje, corpo místico de Cristo, tendo Ele como cabeça, nós como membros desse corpo, cada vez mais, encontrarmos nele a vida, encontrarmos aquele que preenche o nosso coração, aquele único que é capaz de nos fazer felizes e dar sentido à nossa vida, e que nós possamos testemunhá-lo no mundo de hoje. Que as nossas pastorais, na diversidade de dons, de graças, mas na unidade do corpo de Cristo, possamos cumprir bem essa nossa missão. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, supliquemos ao Senhor que derrame com abundância a sua bênção sobre aquela que escolheu para o ministério de catequista, sustentados pela graça do batismo. Deus confirme para servir fielmente na igreja. Ó Pai, que nos fazeis participar da missão do vosso Filho, enriqueceis a vossa igreja com abundantes dons do Espírito, abençoai esta vossa filha, escolhida para o ministério de catequista. Concedei, nós os pedimos, que viva plenamente o seu batismo, cooperando com os pastores, nas diversas formas de apostolado, no anúncio do Evangelho, na transmissão da fé, para a edificação do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebe a cruz, sinal da nossa fé, fonte da verdade e da caridade de Cristo, e anuncia com a palavra e a vida. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste domingo festivo da Palavra de Deus, o Senhor falou conosco e indicou-nos o caminho a seguir. Por isso, fecundados pela riqueza abundante da palavra, apresentemos nossas preces. Nossa resposta será: pela vossa palavra, transformai-nos, Senhor.
Pela vossa palavra, transformai-nos, Senhor. Para que a Igreja, plasmada pela palavra e impelida pelo Espírito Santo, seja uma palavra viva no mundo e no coração das pessoas, rezemos ao Senhor. Pela vossa palavra, transformai-nos, Senhor. Para que o Espírito Santo conserve o dom da fidelidade ao Papa, aos bispos, padres, diáconos e ministros, na interpretação autêntica da palavra de Deus, rezemos ao Senhor. Pela vossa palavra, transformai-nos, Senhor. Para que o amor e a dedicação dos leitores na proclamação litúrgica da palavra de Deus seja um edificante testemunho para a nossa vida cristã, rezemos ao Senhor. Pela vossa palavra, transformai-nos, Senhor. Para que a animação bíblica da pastoral, círculos bíblicos, grupos de estudo, reflexão e leitura orante da palavra sejam fortalecidos em sua missão de conhecer, rezar e difundir a palavra de Deus nos grupos e nas comunidades, rezemos ao Senhor. Pela vossa palavra, transformai-nos, Senhor. Para que todos nós, a partir do dom que Deus suscitou em cada um, formemos uma unidade de profunda comunhão, onde as divisões sejam superadas, rezemos ao Senhor. Pela vossa palavra, transformai-nos, Senhor. Escutai, Pai de bondade, a súplica de vossos filhos e filhas e continuai a ensinar-nos, pela vossa vontade, o que devemos realizar para o bem e a santificação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos podem sentar-se. A Santa Missa segue para a liturgia eucarística, onde serão apresentados o pão e o vinho, que na força do Espírito Santo se tornarão o corpo e o sangue eucarístico de Jesus Cristo. Mas você que está aqui também poderá oferecer os seus dons materiais através da sua oferta. Os nossos colaboradores vão percorrer toda a igreja. Você também pode fazer essa doação através do Pix, com adesivo, o QR Code aí na sua frente. Lembrando que a sua generosidade ela faz a diferença para a nossa manutenção desta casa e das nossas ações sociais. Desde já, nossa gratidão pela sua oferta. Nós queremos com os irmãos compartilhar.
orar, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Acolhei igreja. com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e aos santos, cantamos a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebramos
Celebrando, pois, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, Nelson Roberto Andrade Matos e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e Santana, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e minhas irmãs, saudades na paz do Senhor Jesus.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Os irmãos e irmãs que não participar da comunhão poderão formar filas diante dos ministros e também no corredor principal 2 filas. Terão ministros também espalhados por toda a nossa igreja, estão ali no meio também, não precisam se aglomerar, tá bom? E aqueles que farão a sua comunhão espiritual poderão realizá-la através de uma reflexão da palavra que hoje aprendemos.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste domingo da Palavra de Deus, somos convidados a assumir com mais empenho nossa leitura, estudo e reflexão sobre a Sagrada Escritura. Sendo presença de Cristo, a palavra é fonte pura para a nossa vida e espiritualidade. Façamos um compromisso diário com o Senhor. Caríssimo pastor Dom Arani, chamamos agora os catequistas, representantes de todos os segmentos da iniciação cristã, pastoral do batismo, catequese diferenciada, iniciação cristã de crianças e adolescentes, iniciação cristã de jovens e adultos, e representantes dos 12 vicariatos territoriais, para receberem das mãos do Senhor o Diretório Arquidiocesano da Iniciação à Vida Cristã, em sua edição revista e aumentada. Enquanto os nossos catequistas se aproximam, queria lembrar que é um grande dom, uma grande graça nós apresentarmos a toda a nossa arquidiocese mais uma edição do Diretório da Catequese. Se não me engano, é a terceira edição já. Claro que com o percorrer do tempo, nós vamos melhorando, adaptando segundo as circunstâncias, segundo as novas realidades, também o Diretório da Catequese. Nós temos na Catequese da Arquidiocese a iniciação à vida cristã, com os seus vários segmentos, uma riqueza muito grande de preparação, de orientação, e que aos poucos vai atingindo todas as nossas paróquias. A iniciação à vida cristã ainda não atingiu todas as paróquias ainda, mas nós sonhamos, temos esperança de cada vez mais atingir todas dentro dessa caminhada nossa. E a iniciação à vida cristã faz parte de toda a tradição da igreja, era tanto para as pessoas diferenciadas, como também para as crianças, jovens, adultos, e todo o território arquidiocesano. Ao entregar um exemplar do novo Diretório da Catequese, que são as orientações que depois de estudos, reflexões, nós aprovamos para ser executado em nossa arquidiocese, deve ser estudado pelos catequistas, pelas catequistas, pelos padres, párocos, vigários paroquiais, para ser o norteador do nosso trabalho. Essa edição justamente traz um pouco essa atualização. Claro que no futuro virão outras atualizações, faz parte um pouco do dinamismo da igreja, mas é realmente uma grande riqueza poder oficialmente hoje entregar impresso, justamente agora, para esses irmãos e irmãs nossos, catequistas da iniciação à vida cristã, em seus diversos segmentos, esse exemplar do nosso diretório. Não é algo opcional, é algo de orientação concreta que é para ser observado em toda a nossa arquidiocese. Claro que, dependendo de cada paróquia, de cada realidade, tem lá suas questões, mas é a orientação oficial da arquidiocese sobre a iniciação à vida cristã. Agradecemos a irmã Lúcia, que se empenhou bastante, junto com as irmãs de Belém, junto com a coordenação da iniciação à vida cristã, com o Dom Catelã, com toda a sua consultoria também da doutrina da fé e também pastoral, que tiveram essa edição final, essa elaboração final desse texto, que agora colocamos nas mãos para ser difundido em toda a nossa arquidiocese. De força de viver.
Uma salva de palmas a todos os ministros da catequese, a todos os catequistas dos diversos segmentos da nossa iniciação cristã e que possam ser ainda mais direcionados com esse novo diretório, né? Querido Dom Orani, Dom Catelã, amados irmãos e irmãs, nessa semana, ao celebrarmos o dia de São Francisco de Sales, nós lembrávamos do Dia Mundial para as Comunicações, e como de costume todos os anos, o Papa ele escreve uma carta que nos orienta durante todo esse ano de 2025. De modo mais particular, nós queremos, Dom Orani, neste dia também apresentar ao Senhor a disponibilidade de tantos irmãos e irmãs para que sejam esses comunicadores da esperança, que tanto o Papa Francisco orienta a igreja inteira, mas sobretudo os comunicadores. Mas também aqui na nossa casa, na nossa arquidiocese, nós temos um pastor que nos ajuda e, em primeiro lugar, dá o exemplo daquele que comunica a esperança. E essa nossa esperança tem um nome, e é Jesus. Em cada um desses irmãos e irmãs aqui, esses 12, representando cada vicariato territorial, eles das mãos do Senhor, assim como o Santo Padre entregou para os comunicadores lá em Roma, nessa jornada que tiveram nesse final de semana, assim também nós na Pascom tivemos. Ontem, no sábado, em todas as igrejas jubilares, a Pastoral da Comunicação se reuniu com os sacerdotes, houveram celebrações eucarísticas, confissões, catequese e, sobretudo, os padres assessores de cada vicariato contribuíram com uma palavra. E aqui, nesse dia, nós queremos, das mãos do Senhor também, receber aquela mesma carta que o Papa Francisco entregou aos comunicadores, na certeza de que tudo aquilo que nós já vivenciamos na unidade com o nosso pastor, com o nosso cardeal, nós queremos ainda mais, inflamados por esse mesmo Espírito que ama a igreja, continuar o nosso trabalho de comunicação em todos os vicariatos, em todas as nossas paróquias. Muito obrigado, Padre Bruno, e toda a equipe da Pastoral da Comunicação de nossa arquidiocese. O Papa Francisco, como acontece todos os anos, publicou a sua carta sobre a comunicação. O texto que foi publicado no dia 24, agora, é justamente o tema que ele já escolheu em setembro, na festa dos arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel, que é justamente a data em que se fala da comunicação, enquanto as grandes comunicações que vêm dos arcanjos, Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, é o dia que escolhe o tema. Depois, no dia 24, dia do jornalista, de São Francisco de Sales, tem o texto, ou seja, aquilo que foi escolhido como tema, agora tem o texto, para ser estudado, refletido, e depois celebrado, comemorado, no domingo da Ascensão no Brasil. É um domingo no Brasil que coincide com a Ascensão, nem todo o país coincide com a Ascensão, porque alguns países a Ascensão é na quinta-feira anterior, e que nós costumamos ter no sábado o encontro da comunicação, da Pastoral da Comunicação. Em alguns lugares costumam ter a Semana da Comunicação. E nós tivemos, assim, a ocasião, estamos muito unidos ao Santo Padre, porque nessa quinta a domingo em Roma, tivemos o primeiro jubileu oficial. Claro que o pessoal tem passado pelas portas santas das basílicas romanas para celebrar o jubileu, mas o primeiro organizado, né, pela equipe do jubileu foi da comunicação, e justamente foi com pessoas tanto aqui do Brasil como do mundo inteiro, que ontem lotou a sala Paulo VI. Mais de 5.000 comunicadores tiveram a oportunidade de ouvir 2 palestras, ouvir o Papa falar também espontaneamente, além de entregar o texto preparado para os comunicadores, cumprimentar alguns, inclusive alguns do Brasil, já na quarta-feira entregaram na passagem dele
na audiência geral um rádio antigo, né, lembrando bem a tradição e a história da comunicação no Brasil. E tivemos gente tanto dos meios de comunicação brasileiros, como também ali da nossa conferência episcopal, representando esse jubileu da comunicação. Inclusive a Embaixada do Brasil junto à Santa Sé e junto à Itália tiveram comemorações e palestras ali também, em vários momentos ali. Então nós estamos unidos a esse momento, e os nossos comunicadores, nossos agentes da comunicação da Arquidiocese tiveram a oportunidade de, no dia de ontem, se dirigirem às igrejas jubilares para participar do jubileu, e hoje aqui se reúnem para esse congraçamento de todos os irmãos e irmãs poderem vivenciar isso. E o Papa, na sua mensagem, ele traz uma mensagem muito importante. Ele fala da questão do ódio hoje, da divisão, da comunicação, tanto pelos meios, como também pelos meios digitais, que divide, que separa, que faz guerra. Que antes existiam as guerras por aí jogando bombas, existem as guerras digitais e as guerras pela comunicação. Se fala que, isso o Papa não fala, eu que estou dizendo, se fala que a primeira maneira de perder, de começar a guerra é com a comunicação, com as mentiras que vão se difundindo. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a liberdade de comunicação, liberdade de opinião, que é uma causa pétrea em nossa Constituição, tem também responsabilidade. Quem fala algo tem a liberdade de dizê-lo, porém tem que também se responsabilizar por aquilo que fala. E ao mesmo tempo, cada um de nós é chamado a aprender sempre, a nos deixar levar pelas várias manobras que querem nos influenciar em nossa comunicação, em nossa visão, em nossa vida. Saber realmente ser bastante críticos com relação àquilo que recebemos. Portanto, os nossos agentes da comunicação, da paz da comunicação, têm um grande trabalho, tanto de poder passar a verdade, a paz, a fraternidade aos irmãos e irmãs, como também de poder ajudar a discernir os vários movimentos que existem na sociedade mundial e nacional, levado muitas vezes por certas ideologias, certas ideias, querem impor sobre nós suas ideias e suas opiniões. E nós somos chamados a ter cada vez mais consciência da verdade que é Jesus Cristo e poder cada vez propagar a boa notícia, boa nova. E nós temos a grande boa notícia: Deus tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho, e que tanto nos faz também amar o próximo e fazer o bem aos outros, que nós possamos contagiar o mundo com a boa notícia, começando pela nossa paróquia, nosso vicariato e nossa arquidiocese. Agradeço os agentes da Pastoral da Comunicação que nos ajudam, e ajudam os meios de comunicação da arquidiocese, rádio, web TV, jornal Testemunho de Fé, meios digitais, a terem também subsídios, terem também elementos para poder divulgar também a boa notícia. A comunicação, ela é muito mais que os meios, mas alimentam os meios também com as notícias. Por isso, a comunicação que leva à comunhão, a conhecermos cada vez mais e a anunciar boas notícias, depois vai servir também dos meios de comunicação para difundir tudo isso. Portanto, algo que surgiu no Concílio Vaticano II. Quando o Concílio Vaticano II se reuniu, os 2 primeiros documentos do concílio que saíram foi de liturgia e de comunicação. Comunicação foi um decreto, mas foi os 2 primeiros documentos conciliares. O da comunicação, chamado Intermiríficos, entre as maravilhas da técnica de hoje, e é um documento até muito pequeno, mas abriu caminho para tantos outros documentos importantes que vieram depois, e todo o trabalho de comunicação da Igreja. Portanto, já no Concílio Vaticano II, é um belo sinal da ação do Espírito Santo, que quis que os 2 primeiros documentos do Concílio Vaticano II fossem liturgia e comunicação, cada um com sua ênfase, cada um com sua direção. Que nossos agentes de comunicação possam também serem cada vez mais iluminados pela ação do Espírito Santo para ajudarem a anunciar a boa notícia, o Evangelho a toda a criatura. E agora quero te entregar a cada um deles, aqui representando os 12 vicariatos,
gentil exemplar do texto que o Papa publicou nesse dia 24. Salva de palmas a todos os agentes da pastoral, da comunicação, aqui representados pelos coordenadores vicariais. Estimado Dom Orani, caríssimo Dom Catelã, amados irmãos e irmãs, dentro das ações pastorais incrementadas e solicitadas, podemos dizer assim, durante toda a trezena de São Sebastião, Dom Orani, por onde passou durante esses 13 dias, em preparação para a festa de São Sebastião, pedia que os círculos bíblicos pudessem crescer grandemente em nossa arquidiocese. Que cada rua se tornasse um local eficaz para a evangelização, tendo na palavra de Deus este motor matriz para a eficácia desta ação nas realidades mais desafiadoras de nossa arquidiocese. Por isso, queremos chamar, juntamente com o nosso diácono Maurício, também a animação bíblica da pastoral e os círculos bíblicos, os representantes de cada um dos nossos vicariatos territoriais, porque a animação bíblica da pastoral, ela atua dentro de todas as pastorais da nossa arquidiocese. E, portanto, devemos abrir ainda mais as portas da realidade pastoral para que, animados pela palavra de Deus, nós possamos concretamente evangelizar, fazer com que cada pessoa se torne ainda mais discípulo missionário nesta ação desafiadora da nossa grande cidade. Por isso, queremos agora, convidando a todos a estarmos aqui, juntamente com os círculos bíblicos e a animação bíblica da pastoral, de nos comprometermos diante do Senhor, Dom Orani, como nosso grande pastor, para que em cada lar, para que em cada rua, para que em cada paróquia, a animação bíblica da pastoral nos motive, nos incentive, e aqui o nosso diácono Maurício, como um dos assessores espirituais, tem esta missão, e também os nossos círculos bíblicos no campo territorial de toda a nossa arquidiocese. Cônego Cláudio colocou realmente uma das minhas falas durante esse início de ano, que foi além da renovação, do reavivamento de cada um de nós nesse ano santo, viver o nosso batismo, voltar realmente a sermos novos de novo,
o cônego Cláudio justamente nos fala sempre, e o Padre Arthur lembra bem isso, que a gente volta a ser veículo 0 quilômetro, né? Ou seja, depois de um certo tempo, os nossos veículos, nós vamos fazendo revisão, restauração, arrumação, mas chega uma hora que, por mais que a gente faça revisão, sempre tem um defeitinho. A nossa peregrinação da esperança é voltar justamente a sermos 0 quilômetro da fábrica, na nossa vida pessoal, nossa vida caminhada. E o Papa Francisco coloca muita clareza isso, que não quer que façam turismo religioso durante o tempo do ano do jubilar, do ano santo, mas sim que se renovem as pessoas. Mas além dessa renovação das pessoas, confissão, comunhão, né, oração pelo Santo Padre, peregrinação, também eu estou pedindo que nós possamos renovar também o nosso trabalho pastoral em nossa arquidiocese. Nós colocamos na nossa carta pastoral a pastoral da escuta, que é um trabalho que tem que ser bem aprofundado ainda. Mas eu estou acrescentando aquilo que eu já disse na carta pastoral, esse reavivamento dos círculos bíblicos, tanto chamado de grupos de reflexão, grupos os mais variados, pequenas comunidades, porque nas minhas idas e vindas pelo território da arquidiocese, são muitos condomínios, muitos prédios que surgem a tantos locais que nós não temos igreja ou temos pequenas capelas que não comportam as pessoas. Eu calculo centenas, até milhares de pessoas, em alguns condomínios tem 10, 15 prédios, e que nós não temos como chegar, e o padre sozinho da paróquia não tem como chegar. Por isso, onde tem um cristão, um católico, em qualquer condomínio, em qualquer prédio, em qualquer lugar que se expanda, eu estou convidando e pedindo que façam círculos bíblicos. Círculos bíblicos não são muita gente, são 10, 15, 20 pessoas, porque dá tempo, precisam partilhar, falar, tudo mais. Então eles podem se multiplicar e muito, e muito. Claro que tem que estar em unidade com o pároco, que deve saber que existe, receber as orientações do pároco, para ver quais são as necessidades da paróquia, trazer também ao pároco, cada mês, cada 2 meses, a situação que existe, naquele prédio, naquele condomínio, naquela região da paróquia, mas que depois da pandemia, quando nós tivemos a diminuição dos círculos bíblicos, de poder agora, com o Ano Santo, multiplicá-los cada vez mais. Eu me recordo, cada vez que eu ia na Assembleia dos Círculos Bíblicos, eu via que sempre, cada ano, tinha um pouco a mais, uma multiplicação. A cidade cresce, crescem as pessoas, então supõe justamente o crescimento também dos círculos bíblicos. Além das capelas, as paróquias nós estamos tentando fazer crescer também, mas paróquias supõem tantas burocracias, tantas aprovações, tantos locais e tantas organizações, tanta estrutura, que não podemos crescer tanto assim, não é? Passou o tempo, como o Dom Jaime fez há 80 anos, que no dia 1º de janeiro criou 25 paróquias há 80 anos atrás, né? De uma vez só. E alguns lugares que nem tinha nem terreno e nem igreja, né? Mas hoje não se consegue mais fazer isso. Mas nós somos chamados justamente a procurar, justamente fazer a nossa parte. E a orientação do Círculo Bíblico da Arquidiocese é aquilo que é a orientação da Igreja do Brasil, a leitura orante da Bíblia, ou como se chamava, ou se chama ainda, a Lectio Divina, onde depois de pedir a ação do Espírito Santo, se faz uma leitura, 2 ou 3 leituras, que não possa compreender, depois cada um dos 10, 15, 20 pessoas que estão ali, coloca o que a palavra disse para ele ou para ela, depois se reza diante daquela palavra que suscitou alguma oração, depois tira-se conclusões daquilo que se leu, né? Essa contemplação que é conclusão concreta, e que se conclui depois com uma oração final, uma pequena confraternização. Em 40 minutos, máximo 1 hora, está feito. Por isso, tirar 1 hora por semana, né? que não atrapalhe a capela, a igreja, né? A missa, a hora santa, terço, mas que pudesse ser
multiplicado cada vez mais. E temos aqui hoje, portanto, também nesse domingo da palavra, né, os círculos bíblicos, que peço a Deus que cada um que estão aqui, dos já existentes, que façam nascer novos filhos de círculos bíblicos, multipliquem os círculos bíblicos. E também quem está aqui também, catequista, comunicação, pode também fazer círculos bíblicos no seu prédio, no seu bairro, no seu condomínio. Quem nos ouve pelos meios de comunicação, vê pelos meios de comunicação, podem também ter essa oportunidade. Procure, porém, estar sempre unido ao pároco local, para que saiba que existe, que dê as orientações. A Arquidiocese tem justamente um texto, um subsídio para ajudar na reflexão do círculo bíblico, de maneira que nós possamos multiplicar essas presenças. E na cidade, com a sua violência, com os seus problemas sociais, nada melhor do que ter as sementes da palavra de Deus plantadas em todo o território arquidiocesano. E além disso, estamos aqui também com a animação bíblica e toda pastoral, ou seja, aquilo que é o cônego Cláudio, a vigária episcopal para a pastoral. Sabemos que toda a nossa pastoral deve estar também dentro daquela animação bíblica da palavra de Deus, que viva e eficaz, que vai animando toda a nossa vida, os vários trabalhos pastorais, que não falte no trabalho pastoral a palavra de Deus, que não seja apenas uma técnica de marketing, a gente fazer as coisas, de organização, de tudo mais, mas seja buscando ser fruto de uma palavra que é ouvida, que é acolhida, que é vivida, ou seja consequência da palavra de Deus em nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse domingo da palavra, mas esse grande passo também queremos dar, a multiplicação por 10 ou 20 círculos bíblicos, né, e também que a animação bíblica da pastoral possa cada vez mais fomentar todas as orientações próprias que nós queremos vivenciar da palavra de Deus, naquilo que nós fazemos e somos presença na cidade. Que esse domingo da palavra, o 6º domingo da palavra, eis a palavra, o Papa coloca seu tema, nos ajude cada vez mais a assim viver e assim cada vez mais multiplicar essas sementes da palavra de Deus ao nosso redor. Convidamos então os membros, os representantes dos círculos bíblicos, os coordenadores vicariais, para que recebam de nós, irmãos Dorani, carta pastoral por ocasião deste jubileu. Agora convidamos a animação bíblica da pastoral. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim.
agradecemos aos representantes da Nação Bíblica, da Pastoral e também dos nossos círculos bíblicos, motivados pela Palavra de Deus, incentive a tantos outros grupos. E agora, cantemos o hino do Jubileu da Esperança. Você já está com o papelzinho na sua mão, tome ele agora para juntos cantarmos. Vamos então cantar o hino do Jubileu da Esperança. Os representantes da catequese, da animação bíblica da pastoral, da Pascom, que estão com as velas, se aproximam aqui do altar. Suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra. Bem bonito, todos juntos. Os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Refrão, chama viva. Chama viva da minha esperança. Este canto soa para ti. Eterno de infinita vida, o caminho eu confio em ti. Deus nos olha terno e paciente, nasce a aurora de um futuro novo, novos céus, terra feita nova, passa aos muros, espírito divino. Com o refrão, espalhando a chama da esperança. Chama viva da minha esperança. Brota do teu coração. Este canto suba para ti. O mundo necessita. Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Ergue os olhos, move-te com vento, não te atrase, chega a Deus no tempo. Jesus Cristo por ti se fez homem, aos milhares seguem o caminho. Chama viva! Chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti. Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Levantando as nossas velas para que essa luz chegue até os corações. Levante as velas, representantes. Ergam suas velas, representantes, para que essa chama viva chegue a cada coração de nossa arquidiocese, cada pessoa.
confio em ti. Agora, junto com o povo de Deus, cantemos, todos de pé, cantemos, chama viva da minha esperança. Chama viva da minha esperança. Só vocês, povo santo. Tá bonito, mas pode ficar melhor. Agora com os representantes de todos os vários grupos com as velas acesas, aqui na frente, que nós sintamos também essa nossa missão, sermos iluminados pelo Senhor nesse ano do jubileu, nesse ano santo, e levemos essa luz aos irmãos e irmãs. De modo especial, recordo que nós temos a grande missão, no dia 15 de fevereiro, na Rocinha, o dia todo, né, para que todos nós possamos participar e ser realmente um trabalho missionário, que possa se multiplicar ainda muito mais em todos os cantos da nossa arquidiocese. Ano do jubileu. Vamos rezar juntos, todos juntos, a oração do jubileu. Vocês têm em mãos o folheto. Pai que está nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes da semente do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante de novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Agora já aprenderam, todo mundo cantando o hino do jubileu, com ânimo renovado. Chama viva da minha esperança. Levantando nossas velas. Canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Só vocês agora. Agora podem retornar aos seus lugares, podem ir apagando as velas. E nós, Dom Orani agora vai fazer a entrega do certificado dos ministros de catequese. Foram instituídos, receberam a veste, tem a sua veste própria, tem a sua cruz, que é seu símbolo, receberam também uma Bíblia. Hoje vão receber o documento, o certificado, que comprova eclesialmente a recepção desse ministério e o compromisso que assumiram junto com ele. Queiram se aproximar aqueles que já foram instituídos ao ministério de catequista. Enquanto eles vão se posicionando, rezemos por cada um deles, suas comunidades. Peçamos à Mãe da Esperança, a Virgem Maria, que os abençoe nessa grande missão em nossa arquidiocese. Ave Maria, cheia de graça.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento serão chamados, cada um pelo seu nome, e se apresentarão diante de nosso cardeal para receber aquele que é o documento que comprova a recepção deste ministério. Eu queria só lembrar que justamente essa é a primeira turma e que é importante que nós agora em nossas paróquias, nossos vicariatos, difundamos esse ministério de catequista, de catequese, para formar novas turmas dentro daquilo que faz parte da caminhada da igreja, já que Santo Padre deu aos catequistas o ministério que foi instituído. Portanto, o certificado é um sinal externo daquilo que é a dedicação, da coragem, do ânimo de cada um de vocês, junto às crianças, adolescentes, jovens, adultos, nessa bela missão da iniciação à vida cristã. Portanto, nosso agradecimento a Deus pela existência e pela caminhada de todos vocês e que se multiplique cada vez mais possamos instituir novos ministros da catequese e assim chegar cada vez melhor nessa preparação, nesse aprofundamento, nessa organização de nossa arquidiocese. Que o Senhor ilumine também todos e todas as catequistas que foram instituídos e instituídas e também multiplique os demais. Ao levar para casa o certificado, é uma comprovação daquilo que o Senhor quis fazer e entregar a cada um de vocês. Por sinal, nesse horário simbólico do meio-dia, que recorda sempre o Ângelus, o sim de Maria, a Deus pela voz do anjo, faça-se minha tua vontade. Que possam também todos vocês fazer o mesmo na sua vida, no seu dia a dia. Adenilza Santos da Silva Maia, Vicariato Campo Grande. Adriana Calderon José, Vicariato Sul. Alessandra Cristina Nascimento de Oliveira, Vicariato Oeste. Alice de Castro Ribeiro Ferreira, Vicariato Leopoldina. Aline Teles de Azevedo, Vicariato Cascadura. Ana Cláudia Rocha da Silva, Vicariato Campo Grande. Ana Paula Silva de Freitas Figueira, Vicariato Oeste. Andréia Helena Fortunato Patrício, Vicariato Urbano. Ângela Maria Marques de Souza, Vicariato Cascadura. Aparecida de Jesus Souza Cerqueira, Vicariato Campo Grande. Caio Cordeiro Mesquita, Vicariato Anchieta. Carlos Renato Frambá, Vicariato Oeste. Cíntia Moraes dos Santos, Vicariato Anchieta. Cláudio Mares Ferreira, Vicariato Sul. Daiane de Menezes Coimbra, Vicariato Leopoldina. Débora Fontenelle dos Santos, Vicariato Norte. Denise Rocha de Andrade, Vicariato Campo Grande. Ednete da Silva Cunha Simões, Vicariato Cascadura. Eli Soares Ferreira Ubaldino, Vicariato Anchieta. Elisa Maria Barros de Oliveira, Vicariato Campo Grande. Fabiane Fernandes de Oliveira, Vicariato Campo Grande. Flávia de Albuquerque Fernandes Oliveira, Vicariato Barra. E Delícia Ferreira Feital, Vicariato Sul. Inês Costa Siqueira, Vicariato Campo Grande. Ilza Carla Gomes Mateus, Vicariato Norte. Ivete Floriano Alves, Vicariato Madureira. Jandira dos Santos César Ferreira, Vicariato Leopoldina. Jane Andrade Pereira Souza, Vicariato Santa Cruz. Jorge Luiz Pereira, Vicariato Leopoldina. Juranda André Gomes, Vicariato Santa Cruz. Cátia Jacinto Gomes de Souza, Vicariato Sul.
Lálio Mieres de Fátima Lima Sampaio, Vicariato Santa Cruz. Lissana Lemos Silva de Rezende, Vicariato Cascadura. Lourdes Maria Gomes Silva, Vicariato Leopoldina. Lúcia Helena da Silva Perbeles, Vicariato Urbano. Lucília Rosa Prata Alves, Vicariato Norte. Márcia Cristina Leite Fidalgo, Vicariato Barra. Márcia Granzieri Jorge, Vicariato Santa Cruz. Márcia Regina Rodrigues dos Santos Gentil, Vicariato Madureira. Maria Carolina Maciel Oliveira Suliano, Vicariato Leopoldina. Maria Cristina de Sá Rita, Vicariato Oeste. Maria Cristina Evangelista Vasconcelos de Almeida, Vicariato Sul. Maria Cristina Medeiros de Almeida, Vicariato Leopoldina. Maria Divanesse da Silva Cabral, Vicariato Anchieta. Maria Eliana Nunes Costa, Vicariato Norte. Maria José Guedes Cavalcante, Vicariato Sul. Maria Sônia Vieira de Macedo, Vicariato Cascadura. Michele do Nascimento da Cruz, Vicariato Urbano. Mônica Regina Martins Barbieri, Vicariato Anchieta. Natália Faustino Malheiro, Vicariato Leopoldina. Nilbe Bonfim Silva Cipriano, Vicariato Leopoldina. Odília Pereira de Araújo Menezes, Vicariato Oeste. Pedro Paulo de Assis Oliveira, Vicariato Oeste. Raimunda Vanderleia Lopes de Souza, Vicariato Leopoldina. Ramona Alessandra Souza da Silva, Vicariato Barra. Rafael dos Reis Pinheiro, Vicariato Leopoldina. Rita de Cássia Monteiro, Vicariato Campo Grande. Rita Mara de Aguilar Pereira, Vicariato Cascadura. Roberta de Souza Carvalhal Manhães, Vicariato Oeste. Rosemary Souza dos Santos, Vicariato Campo Grande. Selma Narcisa Sobrinho dos Santos, Vicariato Campo Grande. Shirley Valente Moreira, Vicariato Campo Grande. Sônia Maria de Lima Busquele, Vicariato Leopoldina. Sônia Regina Maximiano Barreto, Vicariato Norte. Tatiane Rodrigues dos Santos, Vicariato Leopoldina. Tereza Cristina Faria da Silva, Vicariato Oeste. Thaís de Oliveira Matos, Vicariato Santa Cruz. Tiago Soares Menezes de Moraes, Vicariato Urbano. Vera Lúcia Farias Ferreira Pimentel, Vicariato Oeste. Victória Maria de Azeredo, Vicariato Cascadura. Wallace Roberto Santos de Farias, Vicariato Cascadura. Zélia Pereira de Faria Leandro, Vicariato Oeste. Isilda Maria dos Santos, Vicariato Norte. Estes foram os ministros instituídos após o primeiro grupo de preparação para o candidato do Ministério Catequista. Ao longo deste ano, iniciaremos a formação do segundo grupo. Os padres de nossa diocese, arquidiocese, já foram intimados a enviar aqueles que são os seus candidatos para tomarem parte da formação do nosso ministério. Que Deus possa abençoar a cada um deles através de sua dedicação e de serviço ao ministério do catequese na nossa arquidiocese. Então nós agradecemos às catequistas e os catequistas que foram instituídos como ministros e ministras e que se multiplique cada vez mais em nossa arquidiocese. Bendizemos a Deus por vocês. Dom Catelã, que é o nosso bispo que acompanha, tem uma palavra de exortação a todos. Uma alegria para nós nos encontrarmos novamente com estes que tão recentemente, estes e estas foram instituídos nesse ministério.
já estão nos ajudando também a divulgar a próxima turma. Já estamos com aproximadamente 80 inscrições, Dom Orani. Só. Temos que aumentar, né? Então já estamos começando a trabalhar com a próxima turma. Já teve o primeiro encontro, mas ainda é possível novas inscrições. Prorrogamos um pouquinho. É uma grande alegria para nós a existência desse ministério e será ainda mais a atuação de vocês. Aquelas orientações que vocês receberam vão encontrar agora escritas, de modo resumido, no diretório, que a partir de hoje começa a ser divulgado na nossa diocese. É muito importante, entre todas as atividades que vocês vão realizar nesse ministério, a mais importante de todas é que vocês sejam de uma atuação que estimule outras pessoas a desejarem ser catequistas. É a primeira da lista e, portanto, a mais importante, que a atuação de vocês seja inspiradora para outras pessoas. Por isso, muita fidelidade à igreja, a Deus acima de tudo, mas à igreja, as orientações de nossa arquidiocese. Contem conosco, com a nossa equipe de coordenação, Padre Alessandro, Irmã Patrícia, toda a equipe, nas dificuldades, dúvidas que tiverem, sobretudo nesses inícios, nós estamos aqui para vocês, para que se sintam seguros, firmes e cresçam na atuação, para termos uma iniciação à vida cristã cada vez mais atuante, aberta e missionária na nossa arquidiocese. Agradecemos ao Padre Catarina, me dê uma salva de palmas, que se empenhou bastante e se empenha nessa direção. E lembramos que com a entrega do Diretório da Iniciação e da Cristã nessa edição de hoje, está promulgado pela Arquidiocese esse diretório. Mas antes de nós nos despedirmos, Dom Catarina tem também, eu já disse o convite, mas quero que ele também faça o convite das missões que vão ter no dia 15 de fevereiro. Dom Orani, nesses últimos dias, vocês já estão acompanhando bem, estão vendo, ele está insistindo bastante na multiplicação dos grupos bíblicos, ou grupos de oração com a Bíblia, pequenas comunidades, com o nome que tenham, mas que sejam centrados na palavra de Deus. E um dos instrumentos importantes que a gente tem para esse crescimento da animação bíblica, dos círculos bíblicos, são as missões populares. Presença da igreja, bem visível, e anúncio de Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, convite para caminhar na vida da igreja. Cada paróquia, também é um desejo de Dom Orani, até o meio do ano, precisa ter um pequeno conselho missionário, COMIPA, Conselho Missionário Paroquial. Nesse tempo de sinodalidade, que Papa Francisco tanto insistiu, cada paróquia precisa ter 3 conselhos. O Conselho Paroquial de Pastoral, o Conselho de Assuntos Econômicos e o Conselho Missionário Paroquial, COMIPA. E desse modo, com a participação dos leigos, dos diáconos, religiosas, os padres podem ter paróquias cada vez mais vivas, mais abertas, cada vez mais em saída ao encontro das pessoas que ainda não têm a alegria de conhecer Jesus. Por isso, nesse crescimento missionário da Arquidiocese, dia 15 de fevereiro nós vamos ter a ação missionária de visitação numa parte da Rocinha, lá a parte de baixo, próxima ao metrô São Conrado, onde vai ser criada uma nova paróquia. Nem sei que número é de paróquia, 294, 95. Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos passar o dia inteiro em missão e no fim do dia, Dom Orani vai, cria a paróquia, instala a paróquia e nomeia e dá posse para o primeiro pároco. Quem ainda não se inscreveu, procure, por favor, a Secretaria do Vicariato, ou procure, cada vicariato tem um padre referencial para a missão, ou procure o Vicariato para a Pastoral da Arquidiocese, lá no edifício São João Paulo II, e nós disponibilizamos um link para a inscrição. E lá no vicariato de vocês, no dia 8, uma semana antes da missão, vai ter de manhã um retiro missionário com orientações. Então, no dia 8 de manhã, um abastecimento espiritual e no dia 15, uma grande ação missionária. Que vocês, muitos de vocês que aqui estão e não se inscreveram, se sintam animados, se inscrevam e participem conosco.
Cantemos. Em estado de graça, que se confessaram recentemente, todos que comungaram hoje, todos que fizeram peregrinação e rezaram o credo do Pai Nosso, Ave Maria, que já rezamos, colocamos a intenção do Santo Padre, recebem a indulgência plenária como igreja jubilar, que é a igreja da nossa Catedral Metropolitana, aplicável a si mesmo ou ao nosso algum irmão falecido. Portanto, também a todos que aqui vieram, os que nos acompanham de longe, e que não podem fazer a peregrinação, e se unem também a nós nesse momento, através dos meios de comunicação. Rezaram também conosco, estão em estado de graça, por receberão a comunhão também através dos ministros, na sua casa, no hospital. Rezam em Santo Padre, recebem também a indulgência plenária prometida nesse ano santo. A todos nós, meus irmãos e irmãs, nós continuemos com entusiasmo nessa caminhada viva, nessa busca de andarmos pelos caminhos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.